Olá! Antes de mais nada, antes de falar do tema de hoje, eu gostaria de agradecer vocês, porque o canal acabou de passar de 100 inscritos! Caraca, eu tô me sentindo uma celebridade. Brincadeira. Isso é sinal que tem muita gente interessada no assunto do canal e tem ajudado muitas pessoas. Então eu fico muito feliz de vocês separarem um tempinho para me ouvir. E eu quero confessar uma coisa para vocês, né? No início desse ano, eu estava decidida a não trabalhar mais com autismo. E aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou me aproximar dos meus conterrâneos, os TDAHs, e vou aprender um pouquinho mais sobre eles. Porque para quem não sabe, assim, eu não tenho diagnóstico de TDAH. Porém, eu fecho várias características. Inclusive a monografia da minha mãe é pedagoga, aos 15 anos eu praticamente fiz a minha monografia por ela, eu falo para ela que eu tinha que ter vindo com 2 diplomas, né, porque eu fazia todos os trabalhos, eu que digitei toda a monografia, né, e ela fez baseada em mim, né, e o assunto foi hiperatividade. E eu resolvi me aproximar dos TDAHs para saber do mundo deles. Só que em todos os grupos de TDAH que eu ia, e eu participava, eu vi uma grande quantidade de crianças que tinham os comportamentos atípicos para o TDAH. Então era uma galera que tinha distúrbio de linguagem, era uma galera que tinha estereotipia, era uma galera que tinha déficit em teoria da mente, era uma galera que tinha uns comportamentos esquisitos. Logo, moral da história, eu devo ter contado por cerca de uns 30 autistas com diagnóstico errado. E na época, quando eu comecei a fazer a página, começou a saga da conscientização, né, de seu filho pode ser uma coisa e não isso que estão dizendo aí no papel. E eu resolvi gravar um vídeo com algumas diferenças entre o TDAH e o autismo. Você pode achar assim, Diego, mas isso é completamente irrelevante. Eu falo, não, tem muito autista com diagnóstico de TDAH. E eu não estou dizendo do Asperger, não, porque o Asperger e o TDAH são muito parecidos em algumas questões. Inclusive, o tipo de atendimento, de tratamento é o mesmo. Porém, eu vi muito autista moderado sendo considerado com TDAH. Por quê? Porque semelhanças entre as duas síndromes. A gente sabe que pode encontrar autistas que sejam realmente hiperativos. O que diferencia eles é a causa da hiperatividade. O TDAH, ele tem uma superestimulação do cérebro. E o cérebro dele tem uma dificuldade exatamente aqui, no córtex pré-frontal. Aqui é a administração de todo o seu cérebro. E nós temos aí esse grande general que comanda todo o exército, né? Do cérebro inteiro, que está confuso, que ele não sabe em que ele presta atenção primeiro. Ele não sabe discernir qual é o evento mais importante. Então, quando o TDAH está na sala de aula, não é que ele está distraído, ele está prestando atenção no que a professora está falando, ele está prestando atenção no burburinho atrás dele, no barulho, no burburinho no corredor, no barulho do ventilador, no tec-tec-tec-tec do lápis na mesa, no caderno, na fofoquinha que uma criança está fazendo do outro lado. Ele presta atenção em tudo. Não é como os típicos que, por exemplo, se você sabe que você tem que focar no que o professor está falando, vai morrer o que está acontecendo do seu lado. TDAH não é assim. E às vezes o que acontece no autismo? Eles têm uma atenção curta. Então, no autismo, a atenção é como se fosse um músculo que precisa ser estimulado, que precisa malhar, né? Então, devido à dificuldade de saber a função dos objetos, com a dificuldade de encarar nos olhos mesmo, a criança tem essa questão, né, de querer experimentar tudo, de explorar o mundo, até depois da época correta, e isso confunde-se com hiperatividade. Na verdade, acaba se tornando. Só que o que acontece? Quando alguns autistas tomam medicação, ou então estão em terapia, eles conseguem organizar esse mundo interno que é caótico. Então, muitos deles sentam, principalmente os não verbais. Então, até quando os não verbais começam a falar ou aprendem a se comunicar, a hiperatividade tende a descer a ladeira de uma maneira assim drástica, como se fosse um passo de mágica. O menino foi dormir hiperativo, acordou normal. Por quê? Porque grande parte da hiperatividade vem da dificuldade de comunicação. Então, quando ele aprende a apontar e ver o que quer,
a criança começa a ficar mais calma. Quando a criança começa a falar, ela tende a ficar mais calma. Então, eu já atendi várias crianças que tinham atenção mega curta, que depois de um tempo de terapia, ficavam 1 hora sentada, às vezes sem auxílio de brinquedo, né? Só com jogo social, gostava de fazer atividade. Então, a gente via que não era um caso de hiperatividade ou de TDAH como comorbidade, por mais que exista. Então, outra dificuldade também, né, que a gente vê que o autismo geralmente é um transtorno do desenvolvimento, e o TDAH, não havendo nenhum tipo de comorbidade, não tem dificuldade no desenvolvimento. Muito pelo contrário, às vezes eles fazem as coisas antes com a da hiperatividade. Então, é uma criança que rolou antes do tempo, é uma criança que só queria ficar no chão para ela poder se movimentar, era uma criança que às vezes nem gatinha já sai correndo. A gente vê esse tipo de questão, tanto que essa hiperatividade, esse anseio, né, por voar que o TDAH tem, geralmente ferra com a coordenação motora deles. Então, por isso que o TDAH geralmente é estabanado, é desastrado, derruba as coisas, se machuca o tempo todo, fica roxo, nem sabe onde foi, né? Uma coisa que no autismo a gente vê que é baleado por conta do atraso do desenvolvimento. Então, muitos não fazem no tempo certo, a gente sabe que tem uma dificuldade na comunicação, o TDAH não tem um problema de interação no que se diz a querer fazer tudo sozinho, ou então não se interessar por outra criança, muito pelo contrário. O TDAH, ele é cercado muitas vezes de amigo. Claro, tem a personalidade da criança que também impera, mas assim, ele não tem não tem o desinteresse que o autista tem. A gente vê que uma coisa que pontua o autismo é o desinteresse nas outras crianças. Então assim, ele até vai lá brincar, mas daqui a pouco ele precisa ficar sozinho. O TDAH não, o TDAH ele quer mais estímulo, ele pede por aquilo, ele precisa sair correndo, ele precisa brincar, ele precisa estar no meio do caos, é como se aquilo alimentasse ele. O autista nem sempre, às vezes o autista fica ali no meio, ele observa as crianças brincando por causa do movimento, é mais uma questão estereotipante do que interativa. Né? O TDAH não, o TDAH tá ali no meio, ele às vezes é o líder da bagunça, é o líder da gangue, porque ele é aquele que é corajoso, que na verdade é falta de freio inibitório, né? O autista não, o autista se isola, ou então só vai conversar com aquelas pessoas que falam do mesmo assunto que ele. Né? Então o autista vai conversar com você, ele vai falar lá dos dinossauros, ele vai falar lá de Minecraft, ele vai falar dos jogos que ele joga, sendo que quando você for mudar de assunto, ele não vai querer, ele vai virar as costas e vai embora. Ou então ele vai voltar para o mesmo assunto. O TDAH começa falando em alface, daqui a pouco ele está falando de batata frita, que daqui a pouco ele está falando do circo, que daqui a pouco ele está falando do videogame, daqui a pouco ele volta para a batata, e às vezes ele pergunta e ele mesmo responde, porque é muita coisa. É muita, mas muita coisa. Né? Então a gente vê várias diferenças que não configuram o outro. E aí, mas ele é mais TDAH do que autista, ou então ele é mais autista do que TDAH. O autismo sempre vai ser predominante. Então assim, lembra de genética, lembra do azinho, né? Que o azão é o dominante, o azinho é o recessivo. Nessa confusão que às vezes, o autismo sempre será dominante, porque o autismo é um transtorno global. Então, imagina o autismo como sendo um estado e imagina o TDAH como um município. Então, às vezes, você encontra aquelas crianças que assim, eu tenho um pavor que isso acontece, que é TDAH com TOD, com DI, com dislexia, com distúrbio de aprendizagem Oliveira da Silva, né? Quando, na verdade, isso tudo é um transtorno global de desenvolvimento. Né? Então eu falo, gente, isso é sinal de autismo. Não é esse monte de letra. Não é. Quando você está falando isso, você está fatorizando um transtorno. Então é a mesma coisa que você dizer assim, autismo é um bolo. E aí, não, mas ele não é um bolo, ele é farinha de trigo com comorbidade em açúcar, fermento, manteiga, ovo e leite. É a mesma coisa. É a mesma coisa.
E aí você vai ver sucessões de interpretações, né? Que às vezes você pega uma criança autista que não fala, logo ela vai ser TDAH. Claro, ela não entende o que a pessoa fala. Então ela não vai ter foco de atenção naquilo. Ah, com comorbidade em TOD, mas ele tem pensamento rígido. Naturalmente eles querem fazer do jeito deles. Ah, ele é ansioso. Ah, ele é isso. Isso tudo está dentro do autismo muitas das vezes. O que precisa ser visto, na verdade, é a parte social e comunicativa. Que aí você faz um diagnóstico diferencial. Porque senão você pega um autista e vai ficar vendo por ele em vez de você ir no clínico geral, você vai querer ver um monte de especialidade. E aí você vai dividir um transtorno, não vai conseguir atender a demanda dele, porque a demanda dele é central, você vai ficar vendo só as partes, e aí tem um monte de criança que não foi trabalhada corretamente. Porque se o diagnóstico não estiver correto, logo a medicação pode não estar correta, o tipo de atendimento não vai estar correto. Isso é o que eu sempre pergunto. Ah, ele é TDAH, mas ele não tem interesse nas outras crianças. Mas vamos lá, o que aconteceu aí? Foi trauma? Foi bullying? Ou ele nunca teve... Ah, ele nunca teve interesse. Vamos repensar esse TDAH. Ah, ele não percebe as minhas emoções. Eu tô com raiva dele e ele nem aí. Vamos repensar esse TDAH. Porque às vezes as pessoas veem lá uma característica, aí toda característica que vai no neuro, o neuro traz uma comorbidade diferente. Quando não, se você vê que seu filho tem várias áreas em defasagem, é transtorno global do desenvolvimento. E transtorno global do desenvolvimento puxa para o autismo, né? Então, mandem suas dúvidas, né? Que o tempo já está acabando. Mandem suas dúvidas, eu vou tentar responder nos comentários e vamos ficar de olho, né? Porque talvez isso que eu estou dizendo para vocês traga muita luz e traga muito entendimento, porque tem muitas mães que, meu filho é TDAH, mas sempre achou que tinha alguma coisa a mais. Né? Meu filho tem esses comportamentos, mas poxa, Diego, ele não faz tudo que o TDAH faz. Ou então ele é muito diferente dos outros TDAHs que ele convive. Pois é, ele pode ser um Asperger, ele pode ser um autista moderado. A gente precisa ver caso a caso. Então, mais uma vez eu agradeço pelos inscritos, mais uma vez eu agradeço pela atenção de vocês. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito confuso, mas qualquer coisa vocês comentem e compartilhem para várias pessoas, compartilhem tirando as suas dúvidas, que aí eu vou tentar responder cada um, tá bom? Então, um grande beijo, até a próxima!